Diego Costa é o novo alvo do Flamengo. Reviravolta no Corinthians em relação ao futuro do goleiro Walter. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou te atualizar sobre a possibilidade de saída de Everton do Grêmio rumo ao clube grande do futebol europeu. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vim tirar o final de semana de folga com a família em Caldas Novas, no estado de Goiás, mas pintou notícia e aí a minha obrigação é dividir a notícia com você, ou melhor, as notícias. Quero começar falando a respeito do goleiro Walter, que já havia tido seu futuro definido. Ele não ficaria no Parque São Jorge por opção da diretoria do Corinthians. Cheguei a noticiar isso no meu blog, comentei aqui no meu canal no YouTube e o próprio André Sanches, presidente do Corinthians, confirmou que o Timão não ficaria com o Walter, mas houve uma mudança na situação. E dá para dizer, inclusive, que Corinthians e Walter discutem a prorrogação do contrato por mais uma temporada. Você deve estar se perguntando o que levou o Corinthians a mudar de ideia. São alguns fatores. O primeiro deles, a tentativa frustrada de contratar Ivan, goleiro da Ponte Preta. A ideia do Timão era contratar o Ivan e prepará-lo para suceder o Cássio. O problema é que o Ivan tem enormes possibilidades de se mudar para um clube da Europa. Goleiro extremamente qualificado e de bastante futuro. Até por isso, o Corinthians perdeu a opção que tinha. Para completar, o Walter tem feito todo o esforço do mundo para ficar no Corinthians. Recentemente, por exemplo, ele recusou a proposta de jogar no Fluminense, porque ele entende que é melhor ser reserva do Cássio do que titular em muitos clubes do futebol brasileiro para conviver, entre outras coisas, por exemplo, com salários atrasados. Então, diante de todas essas circunstâncias, dá para dizer que é grande a chance de o Walter ter seu contrato renovado e o Corinthians mantendo sua dupla de goleiros titular e reserva para 2020. Bora agora falar sobre Everton, que tem alimentado as especulações de que está de saída do Grêmio. Ele chegou a dizer que talvez nem dispute a partida de volta contra o Bahia, marcada para esse meio de semana na Copa do Brasil. Pouquinho antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, e indaguei sobre a possibilidade dele ser negociado. O Romildo foi categórico, assegurou que até o momento não há nenhuma proposta oficial ao Grêmio pelo Everton. Eu ainda tentei argumentar se não há uma sondagem, uma perspectiva de proposta, ele assegurou que não e disse que talvez exista alguma negociação em andamento com o empresário do Everton Cebolinha, mas só haverá negócio, óbvio, se o Grêmio aceitar fazer a negociação. Com um detalhe importante, o Grêmio tem batido na tecla de que quer pelo menos 40 milhões de euros para vender seu principal jogador e que foi titular e um dos destaques da conquista da Copa América pela seleção brasileira. Já ia me esquecendo, nos últimos dias muita gente garantiu que o Manchester City pense em contratar o Everton Cebolinha. Eu tenho uma fonte bacana dentro do Manchester City e essa pessoa me falou que de fato ele foi monitorado nos últimos meses, que agradou, mas nesse momento o Manchester City não pense em contratá-lo. Isso só aconteceria caso o City perdesse algum dos jogadores de lado de campo. Então dá para descartar nesse momento que o Manchester City é um dos interessados na contratação do Cebolinha. Chegou a hora de falar sobre o principal assunto do vídeo. Publiquei na noite desse sábado, com exclusividade no meu blog, a informação de que o Flamengo pensa sim em contratar o Diego Costa, atacante de 30 anos de idade do Atlético de Madrid. A notícia chegou a mim por uma pessoa de extrema confiança, uma das melhores fontes que eu tenho há bastante tempo. Essa pessoa me assegurou que o Flamengo já procurou a diretoria do Atlético de Madrid para iniciar negociações. O Flamengo está disposto a gastar algo na casa dos 10 milhões de euros, que equivalem a 42 milhões de reais. Esse indício, inclusive, já foi dado para o Atlético de Madrid. O Fla topa chegar a no máximo 13 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 54 milhões de reais. Pelo menos para o Transfer Marketing, importante site. Para a gente saber a cotação dos atletas, o Diego Costa é avaliado em 100 milhões de reais. O que levaria o Atlético de Madrid a negociar um de seus principais ativos pela metade do preço. Para tentar chegar a uma resposta, eu entrei em contato com um jornalista que cobre bastante de perto o Atlético de Madrid. E ele me confidenciou que o Diego Costa está muito longe de viver seu melhor momento no clube. Na temporada passada, ou no segundo semestre da temporada passada, ele já foi reserva do Morata e viveu um ano de muitas contusões. O Morata, inclusive, acaba de ser contratado em definitivo, 70 milhões de euros.
Então é mais do que natural que o Diego Costa continue na condição de reserva caso permaneça no clube. Para piorar, ele tem só mais 2 anos de contrato. Ou seja, se o Atlético de Madrid não vender o Diego Costa nesse momento, pode acabar correndo um enorme risco de, daqui a um ano, ver o atacante brasileiro esperar mais 6 meses para assinar um pré-contrato para sair de graça do Atlético de Madrid. É importante lembrar também que o clube espanhol passa pelo maior processo de reformulação de uma temporada para outra em muito tempo. Godin, Griezmann, Hernandes, Felipe Luiz, entre outros, já deixaram o clube, que contratou recentemente o Renan Lodge, o Felipe, o Morata, que eu acabei de falar, e também o João Félix, atacante português que pertencia ao Benfica e foi comprado por 126 milhões de euros. Então dá para dizer que é um Atlético de Madrid em ebulição. Para piorar a situação, Diego Costa tem o maior salário do elenco. Ele ganha na casa dos 2 milhões e 700 mil reais. Então, certamente, o Atlético de Madrid poderia pensar numa economia para um centroavante que é reserva. O grande ponto é, será que o Flamengo tem capacidade financeira para fazer o negócio? Embora o Flamengo queira muito contratar o Diego Costa, o Flamengo sabe que se trata de uma negociação extremamente complicada, que só vai sair do papel se o Diego Costa fizer todo o esforço do mundo. Primeiro para convencer a diretoria do Atlético de Madrid e depois para aceitar uma eventual redução salarial. Esses 2 milhões e 700 mil mensais que ele ganha no Atlético de Madrid equivalem a mais do que o dobro que o jogador mais bem pago do Flamengo. Hoje o Gabigol ganha 1 milhão e 250 mil reais por mês e é o jogador que mais recebe no rubro-negro. Se o Diego Costa chegasse para ganhar 2 milhões e 700 mil, certamente seria um valor que poderia causar um enorme distúrbio dentro do elenco do Flamengo. Mas, para concluir, quero deixar bem claro que o interesse do Flamengo existe e o novo alvo da diretoria, com o aval de Jorge Jesus, é o Diego Costa, nome aceito pelo português, e nesse momento, Bruno Spindel e Marcos Braz, representantes do Flamengo na Europa, conversam com o Atlético de Madrid para tentar viabilizar essa negociação. Bom, eram essas as informações de mercado que eu tinha para passar para você. Falo diretamente do Golden Dolphin Supreme, hotel em Caldas Novas, que recebe a mim e a minha família durante o fim de semana. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Espero também que você se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, dúvida, sugestão, a sua opinião sobre tudo que eu falei nesse vídeo e o que mais você quiser, tá bom? Um abraço!